¿Me escuchan todos? Perfecto. Muchas gracias por el feedback, Wagner y Daniel. Les doy la bienvenida. Disculpen, yo voy a hablar en español, pero no se preocupen, Eugenio García va a realizar toda su presentación y demostración en portugués. Así que simplemente yo les voy a dar la bienvenida, les voy a decir muchas gracias por participar de nuestro webinar. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Simas, soy el encargado de preventa de Genexus. Y bueno, la idea es, en este año 2013, es comenzar a realizar webinars con la intención de acercar nuestros productos y nuestra suite a todos ustedes, de alguna u otra manera. ¿Ok? La dinámica va a ser de, digamos, ustedes van a ver en sus pantallas todo lo que Eugenio en este caso solo Eugenio va a realizar en su pantalla. Primero va a realizar una presentación y al final va a ser una pequeña demo. Pero ya lo dejo en manos de Eugenio para que comencemos con la actividad. Bom dia. Bom, eu vou tentar falar em portunhol. Eu vou tentar fazer meu melhor esforço, tentar falar devagar, mas se vocês, algum de vocês, tem problema, não está entendendo alguma coisa, por favor, escreve aí no chat, ok? Então, a ideia hoje é falar o que está aí no título da apresentação. O que é Genexus BPM Suite, ok? Para isso, vamos começar falando de casos reais. Quais foram algumas empresas, que tipo de problemas utilizando a nossa tecnologia, ok? E depois vamos a ver quais são os componentes da Genexus BPM Suite e ver uma apresentação de algum desses componentes em execução, ok? Então, no primeiro caso que eu queria apresentar hoje, é o caso aqui local de Oficina Nacional de Serviço Civil. Basicamente, esta oficina atende a gestão de recursos humanos do que é a presidência e ministérios públicos. Então, aí tem mais de 90 mil funcionários para atender com esse sistema que resolveram. O que eles resolveram aí, por exemplo, todo o que é o processo de assistência dos funcionários, de quando eles têm que sair, porque tem que ir a uma consulta com o doutor, então aí o chefe deles tem que aprovar isso. Bom, todos esses processos, antes de ter este sistema, eram feitos na mão, ok? Então aí tinha um monte de problemas para gestionar esses processos manualmente. Porque, por exemplo, se algum chefe estava de vacações, de férias, autorização desse tipo de saídas quedava aí em algum cajão do escritório do chefe, ok? Então, tinha esse tipo de problema que resolveram automatizando através de este tipo de sistemas de automatização de processos de negócio. Bem, uma das diretoras de recursos humanos de um dos ministérios, ela diz que a implementação desse sistema, por exemplo, dos benefícios que ela viu aqui foi a redução de uso de papel, ok? Entre outros benefícios. Outro exemplo foi o metrô do Santiago. Esta é uma empresa que bom, tem 3.500 funcionários, mas em 2 meses somente eles lograram automatizar diversos processos na área de recursos humanos
e abastecimentos, ok? Eles hoje entraram os Nexus com o objetivo de entrar na etapa de automatização dos processos, ok? De novo, uma empresa muito grande que tinha problemas de controle e visibilidade nos processos dia a dia, ok? Que logram com esse tipo de solução, bom, tomar o controle do que é feito no cada um dos processos. Este outro caso, que é o Banco Hipotecário da República Dominicana, bom, usaram nossa solução para integrar diferentes sistemas. Formalizaram processos de aprovação de créditos comerciais que eram feitos na mão, acessando a diferentes sistemas em diferentes plataformas, nas diferentes estágios, etapas do processo. Então, aí, utilizaram esse tipo de metodologia de automatização de processos, de BPM, para dar ao usuário final um sistema que unifique todo o processo e, além disso, integre com sistemas legados para ter a informação que necessitam para trabalhar. Como bem, são casos de empresas em diferentes organizações em diferentes áreas de negócio que resolveram diferentes tipos de processos, diferentes tipos de problemática. Se nós vemos quais são os benefícios da automatização de processos de negócio, podemos falar de formalizar o modo de trabalho, ou seja, no momento que você se senta aí com os usuários funcionais da empresa e começa a diagramar como é o trabalho e qual é o processo, o fluxo de trabalho, bom, aí está ganhando flexibilidade. Vai ganhar muito mais controle, porque vai assegurar, no momento que você automatize esses processos, a consistência na hora da execução. Ou seja, as coisas vão acontecer como são modeladas previamente. Ok? E tudo isso vai evitar os tempos mortos entre tarefas, ou seja, otimizamos o tempo do pessoal. Ok? Vai ser muito mais fácil medir o impacto que tem uma mudança no processo. É muito mais simples, porque vamos a conhecer todo o processo, desde o início até o final, ok? Depois, vamos a dar aos usuários ferramentas que vão melhorar a comunicação entre eles no dia a dia. Tudo isso vai aumentar a produtividade e, portanto, vamos economizar em tempo e vamos a ganhar dinheiro por estar, obviamente, acortando os custos, ok? Mas temos que levar em conta que quando vamos a desenvolver um projeto baseado em BPM, em workflow, temos que fazer que os sistemas tenham que se adaptarem aos processos e não ao contrário, ok? Não podemos forçar que os processos, os fluxos de trabalho das nossas empresas sigam o que o sistema tem como funcionalidade. Agora, temos benefícios também para o pessoal da TI, ok? Por quê? Porque se nós logramos, em um diagrama, representar os fluxos de trabalho, agora vamos ver como, seguramente isso vai impactar, vamos a ter menos programação, vamos a ter uma separação do que é a lógica do manejo dos dados, a lógica da programação, do que é a lógica de controle de fluxo, ok? Que está baseado em outras regras do negócio. Vai ser muito mais fácil de manter, vai ser muito mais fácil incorporar um desenvolvedor novo na equipe, porque ele vai
entender muito mais fácil como é o funcionamento do sistema através dos diagramas de fluxo. Vamos a ter muito maior reutilização dos programas, ok? E tudo isto nos vai preparar para ter mais agilidade na hora de implementar as mudanças, ok? Em definitiva, vamos a ter muito mais tempo como equipe de desenvolvimento para alinharmos ao que o negócio necessita desde o ponto de vista dos sistemas, ok? Até aqui, todo mundo está entendendo bem, se escuta bem, ok? Ótimo, ótimo, perfeito. Então, qual é a nossa proposta? Partimos do que é o ciclo de vida de Business Process Management, de BPM. O que propõe o BPM é um ciclo de vida de melhora contínua, onde a primeira coisa que temos que fazer é entender a nossa realidade, ou seja, modelar os processos. Depois disso, algum desses processos vai poder ser automatizados, ou seja, vamos a ter um sistema onde esses processos aí vão ser gestionados na hora da execução com ferramentas que ajudem os usuários finais ao seguimento dos fluxos. Tudo isso, a execução vai gerar dados históricos, dados estatísticos, que nos vão ajudar para a otimização. Okay? Então, aí vamos a poder, por exemplo, identificar os gargalhos que vamos a ter nos processos e, de volta, vamos a volver à etapa de testagem para fazer as optimizações, as mudanças e continuar neste fluxo desta maneira.
Olá? Agora se escutam? Ah, ok. Agora sim, bom, eu apaguei o vídeo, porque vou a passar a compartilhar o texto, ok? Estamos sem vídeo, mas é a propósito, ok? Então agora vou compartilhar o meu desktop para apresentar essas ferramentas em funcionamento. Bem, se tem algum problema com o áudio, bom, então aí, fale de novo no chat. Então, o que estamos vendo aqui é o GeneXus Business Process Modeler, a ferramenta de modelar, ok? Todo mundo está vendo aí? Ok. Bom, esta ferramenta pode ser utilizada nas instâncias de análise de requerimentos. Ou seja, estamos num projeto novo, vamos a tentar entender quais são os fluxos de trabalho dentro da empresa que vamos a desenvolver um sistema. Então, aí podemos utilizar esta ferramenta para fazer os diagramas de fluxo, ok? Para isso, o que utilizamos é BPMN. BPMN é o estándar que permite, em definitiva, criar diagramas de fluxo um pouco mais complexos, mas o bom da BPMN, que é um estándar que já está, está tomado por todos os vendedores de suítes BPM, tem muita documentação, livros que falam disso. E não é muito complicado entender para um usuário, por exemplo, que esta é uma tarefa para fazer determinada ação. Aqui, neste caso, estamos vendo um exemplo de um processo de gestão de tickets internos. Ou seja, uma empresa que tem um helpdesk, ok? Que tem que atender a seus funcionários quando eles têm quebrado algum PC, bom, algo de hardware, por exemplo, ok? Ou pode ser um sistema de suporte de software, bem? Então, aí tem uma tarefa de alta de ticket, depois uma tarefa de validação desse ticket para ver se pode ser contestado ou não. Bom, em definitiva, com alguns destes elementos de BPMN, por exemplo, o que representa as tarefas de usuário, ou as tarefas automáticas, que são as que estão aí marcadas neste momento, e alguns destes símbolos que representam condições, eu vou representar, então, o fluxo de trabalho. Essa é como a primeira etapa disso. Eu vou documentar, eu vou diagramar aqui o fluxo de trabalho. Mas esse fluxo de trabalho, depois, pode ser inserido dentro do próprio IDE do GeneXus. Ok? Então, aí, eu mudei, agora estou dentro do IDE do GeneXus, bem? E eu já, neste processo que comecei diagramando no GeneXus Business Process Modeler, eu incorporei esse processo dentro da minha base de conhecimento GeneXus e comecei, em cada um dos objetos, vamos ver as propriedades, a selecionar qual é o objeto GeneXus associado a essa tarefa. Ou seja, qual vai ser a tela, a transação, o web panel, o procedimento GeneXus, que vai ser invocado no momento da execução da tarefa. Ok? E isto automaticamente fez um mapeamento, neste caso, do ID do ticket,
Porque vamos a ver que na primeira tarefa alta de ticket, eu vou fazer doble clique aqui sobre essa tarefa. Então, aí, o GNexus vai abrir o objeto associado a essa tarefa. Ainda vocês não veem isso? Aí. Então, o que vemos aqui é uma transação GNexus que tem regras comuns de uma transação GNexus, ou seja, é uma activity aqui que incorporar, inserir código particular para utilizar esta mesma transação no processo, ok? Se vemos aqui o formulário, bom, é uma transação, bem? Uma transação onde o usuário ele vai inserir a informação relacionada com o problema que ele tem, bem? Vou esperar um momento porque ainda não estão vendo. Agora estão vendo aí a tela da transação tipo. Então, o processo de desenvolvimento também está baseado na metodologia incremental de GNexus, ou seja, um modelo incremental onde vamos a ir prototipando, okay, a execução do processo na medida que vamos associando os diferentes programas às diferentes tarefas, ok? Então, aí, na segunda tarefa, eu associei aí o outro objeto que podemos ver na propriedade application, ok? Que estou marcando aí. E se vamos a arista aqui que representa o caminho, e vou fazer doble clique. Aí se apresenta, agora se vai apresentar o editor de condições. Nesse editor, eu estou utilizando um atributo da transação ticket, o atributo estado. E estou comparando com um domínio enumerado de GNexus. Isto aqui representa uma condição. Na condição que fala de que se o estado é igual a mais info, então o fluxo tem que ir à tarefa de agregar, de inserir mais informações. Ok? Então, supongamos que acá estamos no processo de desenvolvimento, então eu quero prototipar isso. Então, aí, simplesmente, o que tenho que fazer, botão direito sobre o processo, e aí selecionar a opção de Run. Então, vamos olhar. O GNexus aqui começa o processo de geração de todo o necessário para ter executando o runtime de GSysFlow, que é o cliente de GSysFlow, onde vamos a ver na execução, na caixa de entrada, este processo. Ok? E aí, bem, então aí, o GNexus agora está mudando o navegador. Ok? Estou utilizando, neste caso, o Chrome. Bem? E aqui o que vemos é que o GNexus iniciou uma sessão com um usuário administrador que me permite, a mim, como desenvolvedor, prototipar todo o processo que estou trabalhando. Então, vamos executar a primeira tarefa. Então, aí, selecionamos a tarefa na caixa de entrada, executamos. O que aconteceu neste momento é que o motor de workflow está invocando a transação ticket, que foi a transação que eu associei na primeira tarefa. Então, vamos colocar aqui o assunto da falha, ok?
descrição, bom, eu não tenho o teclado em português, tipo de equipe, com marca, ok? Informação relacionada com o ticket do usuário. Ou seja, a tela aqui é desenvolvida em GeneXus. Você pode desenvolver o que você quiser. Em definitiva, isto é parte do sua lógica de que está resolvendo com o processo. Bem? Então, vamos confirmar. Qual é a seguinte ação depois de finalizar a execução de uma tarefa? Bom, o botão enviar. O botão enviar, ele, quando eu clico aí, dá o controle ao motor de workflow para calcular quais são as seguintes tarefas desse processo. Então, aí, vemos que estamos na tarefa validar e categorizar o ticket. Ou seja, se volvemos ao GeneXus, vamos ver que eu executei a primeira tarefa, ok? E agora estou no segundo passo, que é validar e categorizar o ticket. Bem? Como ven, incorporar esse tipo de processos e prototipá-los desta maneira é muito ágil, ok? Então, vamos volver a execução. Aí estamos novamente, vamos executar. Eu fiz doble clique sobre a tarefa. Agora, é outra transação que está associada a essa tarefa invocada. E acá eu vou colocar a resposta final para o usuário. Vou confirmar isto. Bem? Então, como vemos, podemos ir prototipando todo o processo com o mesmo usuário. Bem? E se damos novamente enviar, agora estamos na tarefa de validar a resolução do ticket. Agora, o usuário ele pode olhar aí a história do processo. Então, isso é o que falamos de quando ganhamos controle e visibilidade na execução do processo. O usuário sempre sabe em que estágio, em que etapa está o processo, sabe quem executou cada coisa em que momento, ok? E além disso, ele poderia simular aqui a execução, a ordem de execução do processo, mesmo com um diagrama. Eu vou colocar aqui, vou fazer o play. Então, aí vamos ver que o diagrama é animado com a sequência de execução. Como bem, esta tarefa foi executada automaticamente por um motor de workflow, ok? Aí foi executado um procedimento genético, que nesse caso, não sei, envia um e-mail ou faz alguma coisa com os dados do sistema. Então, o usuário final sempre tem a visibilidade de o que está acontecendo. Mas, se eu sou um gerente, eu também quero poder, por exemplo, assignar uma tarefa ao outro usuário, bom, não sei, abortar um processo, suspender. Esse tipo de coisas podem ser feitas no manejador de processos, o gerenciador de processos. Então, aí, por exemplo, podemos ver, não sei, agrupar a execução desses processos por cada um dos processos que temos definido nesta base de execução. Ok? E aí o usuário, bom, o gerente pode fazer todas essas ações, pode mudar os prazos da execução da tarefa, se temos prazos definidos, bem? Pode, não sei, cambiar as prioridades, bom, o mesmo a nível de tarefas. Ele aqui tem controle total de tudo o que está acontecendo neste momento. Bem? Além disso,
temos ferramentas que permitem olhar qual é o status geral do sistema. Para isso está um módulo de estatísticas que permite a um usuário, a um chefe, um usuário que está controlando, qual é a situação atual de execução desses meus processos dentro da empresa, ok? Aí ainda não estão vendo, mas agora vai ver. Aí, por exemplo, aqui vemos que temos 24 instâncias de processos ativas. Qual é a gráfica de dia a dia de execução, quantas incidências foram abertas, não sei, quantas fechadas, abortadas, bem? A mesma coisa podemos ver a nível de tarefa, o tempo promédio de duração na execução das tarefas. Se você tiver aí algum prazo definido, bom, quais são o porcentagem das tarefas que têm risco de não cumprir com os prazos definidos, bem? Também, a nível de equipes, poder olhar aí qual é a distribuição da carga de trabalho por cada um dos usuários, ok? Então, esse tipo de dashboard me dá a ferramenta de ver o que está agora mesmo acontecendo, ok? Na execução de meus processos, minhas tarefas, desenvolvimento das tarefas de cada um dos usuários, mas também me permite ver uma consulta histórica, ok? Eu posso aí sempre consultar o rango do tempo maior, então aí ver como foi acontecendo a execução do processo, bom, e poder intervenir quando se identificam problemas na execução desses processos. Então, se resumimos, partimos de o ciclo de vida de BPM, primeiro com a modelagem. A modelagem que pode ser feita com o Genexus Business Process Modeler. Esta ferramenta é distribuída gratuitamente, ok? Então, aí vocês já podem fazer o download e utilizar ela para documentar os processos. Esses processos logo foram reutilizados dentro da própria base de conhecimento em Genexus. Ou seja, que usamos o Genexus, obviamente, como a plataforma de desenvolvimento, com as características de agilidade multiplataforma que temos com o Genexus. O Genexus vai ser o encarregado de gerar todo o ambiente de execução, de mapear cada uma das tarefas, os programas Genexus que vamos invocar, e depois temos o ambiente de execução, ok? Que me oferece todas as ferramentas de gestão das tarefas, de avaliação de como estão comportando esses processos, ok? E com isto temos um ciclo completo, mas o modelador de processos pode ser utilizado em outro ambiente, em outro cenário, que é o cenário onde você tem o ambiente de produção. Por exemplo, eu aqui defini um processo de administração de documentos, ok? Então, o que eu vou fazer é impactar no ambiente de execução este processo. Imaginem-se que já temos nosso sistema de produção e agora queremos incorporar este processo para administrar documentação, ok? Se vemos aqui, o que eu fiz nesta tarefa, eu não tenho aplicação, eu não tenho objeto Genexus associado. O que eu fiz foi configurar que essa tarefa vai trabalhar com documentos, ok? Quais são os documentos que esta tarefa vai requerir? Bem, aí são
tipos de documentos que eu estou requerendo para trabalhar. Olhe aí que somente a cédula da identidade, ou seja, o identificador pessoal, é requerido. Bem? Então, aí defino os tipos de documento que eu vou trabalhar. Então, agora, o que eu vou fazer é um deploy. Eu já tenho configurado onde está o ambiente de produção, qual é a URL, quais são os dados para acessar a base de dados de minha aplicação, onde está toda a metadata de workflow. Então, aqui vou acrescentar, vou inserir o processo de gestão de documentos, vou fazer o deploy. Então, o GNexus Business Process Modeler, o que vai fazer é validar esse processo, vai conectar-se com a base de dados de produção, com as tabelas de workflow, e vai impactar esta metadata. Ou seja, este diagrama aí se converte em metadata que o motor de workflow vai entender. Então, agora que eu tenho esse processo impactado, vamos fazer o seguinte. Vamos executar o ambiente de produção. Ok? Direito da Start Page, vamos e selecionamos a opção de execução. Bem, e aí, novamente, abre uma sessão, neste caso no Chrome, mas neste caso, eu já defini usuários com diferentes papéis. Ou seja, a cada uma das tarefas, eu designei papéis. Ok? E defini usuários com esses papéis. Bem, vamos ver. Eu já tenho aqui, na consola de administração, definidos usuário Lucia, usuário Vitória. Bem? Cada um destes usuários tem diferentes papéis designados. Ok? Bem, revisão de documentos. E Vitória tem o papel de arquivo. Ok? Vamos olhar. O usuário Eugênio tem o papel de atenção ao cliente. Eu vou olhar aqui no modelador de processos. Estou mudando agora para o modelador de processos. Quais são os papéis, bem, associados que eu necessito para executar a primeira tarefa? E aqui vemos que eu necessitaria ter o papel de atenção de clientes. Bem, depois, nesta tarefa, necessito ter o papel de revisão de documentos. Ok, então, voltamos para o ambiente de execução. E vemos que o usuário Eugênio tem o papel de atenção ao cliente. Então, acá estamos simulando um ambiente de produção, não? Temos usuários com diferentes papéis. Então, eu vou ingressar com o usuário Eugênio. Eu estou falando devagar, porque eu estou olhando em outra máquina o que vocês veem da apresentação. Então, tem aí uma diferença entre a velocidade do áudio e a velocidade do que vocês veem de meu texto. Ok? Então, aí, vou ingressar com o usuário Eugênio. Aí vai ver que
as opções do cliente de XFlow são reduzidas somente à caixa de entrada, caixa de saída, bem? E aqui ele tem na caixa de entrada a opção de criar um novo processo e, como vemos, está o processo de gestão de documentos que impactamos. Então, aqui, por exemplo, seria, não sei, documentação do cliente, não sei, qual. Bem? Este é um processo de, por exemplo, registrar um novo cliente, de documentação do novo cliente. Então, aí, se vemos a tarefa, tem um indicador, um clipe, que é para indicar que tem documentos. Então, se executamos a tarefa, lembrem que esta tarefa não tinha objeto genexo associado. Então, é invocado o trabalhar com documentos. Vamos criar um novo, não sei, certificado de salário. E vamos selecionar um documento do meu PC. Ok? Eu já aí selecionei, ainda vocês não viram isso. Então, desta maneira, eu vou inserindo documentos que vão ser utilizados neste processo. Bem? Então, aqui há todo um controle de versão, de check-in, check-out, ou seja, controle de concorrência. Vamos a dar enviar, mas ele indica aí, agora vão ver, que tem ações pendentes com documentos. Porque, se vocês lembram, eu tinha aqui um dos documentos era requerido, que era o identificador da pessoa. Então, de novo, vou selecionar o documento. Bem? O processo é o mesmo. E agora vamos a dar enviar para que o fluxo siga. Mas o que eu queria mostrar neste caso é que o modelador de processos, além de usá-lo para a instância de análise, desenho de processo, vocês podem usar para fazer mudanças que não requerem programação, obviamente, nos processos. E impactar isso automaticamente no ambiente de produção. O que vai acontecer com os processos que já estavam executando com a versão velha? Eles vão continuar com essa versão. E todos os novos processos, novas instâncias de processo, vão tomar a nova definição. Por isso que podemos fazer isto direto no ambiente de produção. Ok? Então, aí, podemos utilizar, além de workflows transacionais associando objetos genexos, também podemos processar esse tipo de workflows documentais. Então, se vemos na caixa de saída, na história do processo, o usuário Eugênio, ele já inseriu os documentos. Agora tem uma tarefa aí de revisão de documentos. Que, se eu lembro bem, creio que era o usuário Lucia que tinha o papel para fazer a execução. Aí está. Agora estamos aí na caixa de entrada e vemos que o usuário Lucia ela pode executar a tarefa de revisão de documentos que acabamos de inserir. Okay? Acá, então, vemos como podemos simular a execução já em produção, diferentes usuários, com diferentes papéis, cada um com suas próprias tarefas a gerenciar. Então, voltamos para a apresentação. Bem, o que vimos foi o funcionamento do que eu falava hoje, não? De todas as ferramentas, ou pelo menos de algumas delas. A modelagem,
a fase de automatização, de prototipação com o GNexus, a execução, a monitoramento, ok? Dos processos. Eu vou habilitar o vídeo novamente para ver se funciona. Eu acho que temos a oportunidade, com esse tipo de ferramentas, de ter muita agilidade e facilidade de incorporar a nossos sistemas feitos em GNexus a possibilidade de integrar fluxos de processo, ok? Com todas as características e todos os benefícios que o próprio GNexus nos dá como plataforma de desenvolvimento de software, ok? O que a gente fez foi, em uma ferramenta que está baseada em modelos, inserir um novo modelo, que é os processos, e integrar a sua programação feita em GNexus com os fluxos, reutilizando assim programas, okay? E facilitando, então, a automatização de processos. E, além disso, dar já feitos, já prontos, uma interface de gerenciamento de todas essas tarefas. O que vimos foi a interface web, mas temos uma interface para smart devices, ok? Bem, e isto está tudo pronto para usar. E, além disso, você tem a Workflow API, que permite personalizar toda esta interface que vimos e permite iniciar processos de workflow desde outras telas de seu sistema, não necessariamente da caixa de entrada. Então, o que podemos oferecer? Desde o ponto de vista de licenciamento, tem grandes projetos, ou seja, mais de 400 usuários que vão estar acessando a caixa de entrada. Então, aí, você tem uma licença corporate, que são usuários ilimitados e que tem até 10 servidores para redundância e teste. Se você tem um projeto mais pequeno, de 10, 20, 30, 100, 200 usuários, então o esquema de licenciamento é por usuário nominado. Okay? Cada usuário que vai acessar a sua caixa de entrada necessita de uma licença. Bem? Isso para empresas. Para empresas que desenvolvem software, também temos opções de embeber o BPM dentro da sua solução, com uma licença web, e também temos casos para soluções que são SaaS. Bom, tudo isso, a gente está aberta, em definitiva, a cada um dos ICV, de falar e ver qual é o melhor esquema que se adapta a sua solução. A ideia agora é ter um tempo de perguntas. Não sei se se entendeu conceitualmente como é o funcionamento da ferramenta. Mas allá dos temas comerciais, se vocês entenderam como é o funcionamento do modelador de processo, automatização de processo com GNexus e a execução desses processos, ok? Então, agora, vamos atender todas as dúvidas que vocês tiverem. Eugenio, hoy preguntaban sobre licenciamientos. Sí, ahí está. Vinicius, o que é gratuito é o GNexus Business Process Modeler, ou seja, a ferramenta de modelagem. Bem? Depois, você, para ter um sistema em execução, necessita de GNexus e de GSysFlow. Bem? Então, aí, necessita GNexus para poder gerar toda a sua solução, no ambiente que você quiser. Isso tem licenciamento. E depois tem licenças por usuário. São os usuários que utilizam
se conectam ao motor de workflow para acessar as tarefas. Bem? Isso queda claro? Depois dice, Tiago dice, ¿es posible criar roles dinamicamente? Sim, Tiago, você pode fazer, bom, os papéis não, porque os papéis são parte do modelo. Você vai, os roles vão ter que ser designados a cada uma das tarefas. Isso não é dinâmico, porque na realidade isso geralmente não é dinâmico. O que é dinâmico é que um usuário tem um papel hoje e amanhã tem outro, ok? Então, por um lado, você, no modelo, vai designar quais são, para cada uma das tarefas, os roles, os papéis designados a essa tarefa. Mas você pode, depois, fazer que o controle de segurança de login pode ser feito através de um processo externo, então pode ser Active Directory, LDAP, bom, pode ser qualquer dessas coisas. Sim, é possível fazer a carga dos roles, Thiago, porque você tem um API de workflow que permite fazer tudo isso. Depois, Lucas pergunta se é para analisar o tema da caixa de entrada. Sim, esta caixa de entrada que a gente dá tem algumas personalizações, mas não pode mudar todo o look and feel. Mas tem uma opção que é, através de um XSPZ, que a gente distribui, você pode criar sua própria caixa de entrada utilizando o API de Workflow. E a gente já distribui exemplos de como fazer isso. Ok? A pergunta de Luiz Ribeiro tem que ser contestada por o distribuidor. Tiago, ele pergunta se é possível, importar processos desenhados, por exemplo, em Visage. A resposta é sim, porque eu falei hoje que suportamos o estándar XPDL. Este estándar o que nos permite é importar diagramas feitos em outras ferramentas, particularmente a gente estuvo trabalhando muito com a integração de diagramas de Visage. Vinícius, você tendo o GeneXus Business Process Modeler e o GeneXus, você já consegue importar esse diagrama para o GeneXus. O GSysFlow é o ambiente de execução, é o motor e é o todo que vimos de dashboard da caixa de entrada, ok? Alguma outra pergunta? ¿Se entendeu meu portunhol? Com a tralha do GSFlow, com a tralha de GeneXus, temos GSFlow. Acá. Com a tralha de GeneXus, ainda não tem como provar o GSFlow, mas na seguinte versão, sim. Na seguinte versão da tralha. Luiz, o cadastro pode utilizar o GAMI. GSysFlow, já na versão Evolution 2, suporta a utilização de módulos de segurança definido como GAM. Se podemos fazer...
Eu desearia que sim, que o fluxo para ver a Brasil e Uruguai na final, no Maracanã de novo, podemos trabalhar para fazer isso, sim. Eu gostaria. Vamos a subir el video del webinar y se lo vamos a enviar a todos cuando se esté listo. Contestando a la pregunta de Edson. Sim, além disso, já no canal Genexus no YouTube, você pode encontrar vídeos de apresentação com demos e de tudo o que vimos hoje. A interface mobile pode ser totalmente customizada, Luiz, porque o que a gente fez é distribuir um GSP7 com toda a interface de GSX Flow para Smart Device. É totalmente customizado. Agradecido, graças para você, Wagner. Hoje a interface mobile que estamos suportando é iOS, ou seja, iPhone, iPad, Android e BlackBerry. Temos plano de suportar o Windows 8 mais Windows 8 Metro Applications. Essa é a resposta para Tiago. Bom, se não tem mais perguntas, eu agradeço a todos sua paciência por o tempo que brindaram para nós. E, bom, bom, sim, a resposta para Luiz, sim, tem muitos projetos. Hoje eu apresentei somente 4 casos reais de empresas muito grandes utilizando esta solução. E, por exemplo, um caso muito interessante que temos agora em produção é em Japão, a Sony, tá? Na área de operativa da Sony, mas em Brasil também temos casos de utilização de GSX Flow e temos, bom, pessoal já capacitado para ajudá-los com o uso de GSX Flow. Não, esses casos foram implantados por o próprio cliente ou alguma empresa de consultoria que utiliza GeneXus, ok? Mas não são implantados pela Artec, em resposta do Lucas. Aí o Gerardo está falando de casos grandes que temos no Brasil. Um deles é a DealerNet, que tem integrado em seu sistema tudo isto que vimos. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, seguimos en contacto y espero que en los próximos webinars podamos hablar de otros temas. Un abrazo para todos. En el evento. Nos vemos no evento. Quien puede venir. Sin más. Muchas gracias. Hasta luego.